Senhor Adrian. O Médium Vidente. Revista Espírita, dezembro de 1858. Quando os olhos humanos se fecham, os olhos do espírito se abrem. Conheça Adrian, o médium que enxergava o invisível. Toda pessoa que pode ver os espíritos, sem o auxílio de terceiros, é, por isso mesmo, um médium vidente. Mas, em geral, as aparições são fortuitas, acidentais. Ainda não conhecíamos ninguém com aptidão para ver os espíritos de maneira permanente e à vontade. É dessa notável faculdade que é dotado o Sr. Adrian, um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele é, ao mesmo tempo, médium vidente, escrevente, audiente e sensitivo. Como médium psicógrafo, escreve o ditado dos espíritos, mas raramente de modo mecânico, como os médiums puramente passivos. Ou seja, embora escrevendo coisas estranhas ao seu pensamento, tem consciência daquilo que escreve. Como médium audiente, escuta as vozes ocultas que ele dá aos que lhe falam. Como médium sensitivo, sente o contato dos espíritos e a pressão que exercem sobre ele. Chega mesmo a sentir comoções elétricas muito violentas que se comunicam às pessoas presentes. Quando magnetiza alguém, pode, à vontade e desde que se faça necessário à saúde, produzir-lhe a descarga de uma pilha voltaica. Acaba de revelar-se nele uma nova faculdade. A dupla vista, sem ser sonâmbulo e conquanto inteiramente desperto, vê à vontade, a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, o que se passa numa localidade. Vê as pessoas e o que estão fazendo, descreve lugares e fatos com uma precisão, cuja exatidão tem sido verificada. Apressemo-nos em dizer que o Sr. Adrian, de forma alguma, é desses homens fracos e crédulos que se deixam arrastar pela imaginação. Ao contrário, trata-se de um homem de caráter bastante frio, muito calmo, e que vê tudo isso com o mais absoluto sangue frio. Não dizemos com indiferença, longe disso, porquanto leva suas faculdades a sério e as considera como um dom da providência, que lhe foi concedido para o bem e, assim, dele se serve para as coisas úteis e jamais para satisfazer a vã curiosidade. É um rapaz novo, de família distinta, muito honrado, de caráter meigo e benevolente, cuja educação esmerada revela-se na linguagem e em todas as suas maneiras. Como marinheiro e como militar, já percorreu uma parte da África, da Índia e de nossas colônias. De todas as suas faculdades como médium, a mais notável e, em nossa opinião, a mais preciosa é a vidência. Os espíritos lhe aparecem, ele os vê com uma precisão da qual podemos fazer ideia pelos retratos. Mas dirão, o que prova que vê mesmo e que não é vítima de uma ilusão. O que prova é que quando alguém que ele não conhece, por seu intermédio invoca um parente ou um amigo que jamais viu, faz deste um retrato de extraordinária semelhança, que nós mesmos pudemos constatar. Não há, pois, para nós, a menor dúvida a respeito dessa faculdade, que ele goza no estado de vigília, e não como sonâmbulo. O que há talvez de mais notável ainda é o fato de não apenas ver os espíritos que evocamos, mas, ao mesmo tempo, todos os que se acham presentes, evocados ou não. Ele os vê entrando, saindo, indo e vindo, ouvindo o que se diz, rindo ou levando a sério, segundo seu caráter. Uns são graves, outros têm um ar zombeteiro e sardônico. Por vezes, algum deles avança para um dos assistentes, pondo-lhe a mão sobre o ombro ou se colocando ao seu lado, enquanto outros se mantêm afastados. Numa palavra, em toda reunião há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia às pessoas ou às coisas das quais se ocupam. Nas ruas, o Sr. Adrian vê uma multidão deles, pois além dos espíritos familiares, que acompanham seus protegidos, há, como entre nós, a massa dos indiferentes e dos que nada têm a fazer. Disse-nos ele que, em sua casa, jamais se encontra sozinho e nunca se aborrece. Há sempre uma assembleia com a qual se entretém. Sua faculdade não se estende somente aos espíritos dos mortos, mas também aos dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração de seu corpo. O espírito, então, lhe aparece como se dele estivesse separado, podendo com ele conversar. Numa criança, por exemplo, pode ver o espírito nela encarnado, apreciar-lhe a natureza e saber o que era antes de encarnar. Essa faculdade, levada a semelhante grau, melhor que todas as comunicações escritas, nos instrui na natureza do mundo dos espíritos, mostrando-nos tal qual é, e se não o vemos com os olhos do corpo, a descrição que dele nos dá faz com que o vejamos pelo pensamento. Os espíritos já não são aqueles seres abstratos, mas seres reais, que estão ao nosso lado, que se nos acotovelam sem cessar. E como agora sabemos que seu contato pode ser material, compreendemos a causa de uma porção de impressões que sentimos sem que delas nos dessemos conta. Por isso colocamos o Sr. Adrian no número dos médiuns mais notáveis e na primeira fila dos que nos hão fornecido os mais preciosos elementos para o conhecimento do mundo espírita. Sobretudo, o colocamos nessa posição por suas qualidades pessoais,
que são as de um homem de bem por excelência e que o torna eminentemente simpático aos espíritos de ordem mais elevada, o que nem sempre ocorre com os médiuns de efeitos puramente físicos. Entre estes, sem dúvida, há os que fazem sensação, que cativam melhor a curiosidade. Contudo, para o bom observador, para o que deseja sondar os mistérios desse mundo maravilhoso, o Sr. Adrian é o mais poderoso auxiliar que já temos visto. Assim, colocamos sua faculdade e complacência a serviço de nossa instrução pessoal, seja na intimidade, seja nas sessões da sociedade, seja, enfim, em visitas a diversos locais de reunião. Estivemos juntos nos teatros, bailes, passeios, hospitais, cemitérios e igrejas. Assistimos a enterros, casamentos, batismos e sermões. Em toda parte, observamos a natureza dos espíritos que ali vinham reunir-se, estabelecendo conversação com alguns deles, interrogando-os e aprendendo muitas coisas, que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porquanto nosso fim é fazer com que penetrem, como nós, nesse mundo tão novo para todos. O microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos. Da mesma forma, o telescópio mostrou-nos uma infinidade de mundos celestes que não sabíamos que existiam. O Espiritismo descobre-nos o mundo dos espíritos, que está por toda parte, ao nosso lado, como nos espaços. Mundo real que reage incessantemente sobre nós.